Iniciar a gravação. Ok, então, de novo, bom dia a todos. A gente está começando agora a gravação aí dessa webconferência da unidade 7 do curso de IT Essentials, da disciplina de artefatos e funcionalidades de TI. Ok, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Compartilhei a tela, melhor. Tela compartilhada. A gente vai trabalhar com o... Deixa eu apresentar aqui com os slides da unidade 6, da unidade 7 do curso de vocês. Aí. A gente também vai trabalhar com alguns slides aqui da unidade 8 do curso do CCNA, mas só alguns, só para facilitar pelo fato da gente estar online, ok? E uma VM aqui de Windows 8 que eu instalei para mostrar aí a questão da configuração de rede do Windows, tá certo? Eu estou aqui no Linux, porque o meu Windows ontem não estava aguentando tranco. Então vamos lá. Então vamos começar aqui, falar aqui do conceitos de rede. Deixa eu ver aqui. Ok, posso começar? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vou indo bem devagar, a gente não tem aí necessariamente o compromisso de terminar hoje, mesmo que a gente faça toda essa apresentação, depois eu vou procurar postar lá uns vídeos adicionais aí de algumas explicações adicionais, ok? Então, vamos ver aqui, este aqui. Então vamos lá. Vamos falar de introdução, vamos falar do conceito de redes. Então, nesse capítulo 7, a gente vai falar de princípios de rede, vamos explicar os componentes e os tipos de redes de computadores que existem, vamos falar dos padrões, então vamos falar qual é o objetivo dos padrões de rede e quais são as características desses padrões, vamos falar dos componentes físicos de uma rede, né? O porquê desses objetivos, desses componentes, né? Para que eles servem e saber identificá-los, né? E vamos falar das tecnologias de rede, esses conceitos básicos de conectividade, configurar a conectividade entre computadores, ok? Depois vamos fazer um resumo do capítulo. Então, vamos lá. Então, aqui, começando aqui a falar de princípios de... Falar de componentes. Antes da gente falar de componentes, a gente fala um pouquinho porquê das redes de computadores, né? As redes de computadores, elas surgiram, né? Comercialmente, né? No final dos anos 80, né? Início dos anos 90, para que se pudesse compartilhar recursos, né, que até então existiam apenas de modo individual. Microcomputadores, impressoras de pequeno porte, né, dispositivos que antes eram considerados de uso exclusivo e pessoal. Só para vocês terem uma ideia de história aí, né, eu eu me formei em 1988, né? Terminei a faculdade em 88. E no último ano, né, no ano de 88, a gente teve uma disciplina de sistemas operacionais e aonde a avaliação era um trabalho, né? Então,
alguns colegas, né, que já estavam envolvidos, já trabalhavam em empresas de TI, que estavam começando a se preparar para introduzir esse conceito de redes de computadores, atentaram, né, um sistema operacional de rede, que na verdade era o neto da Novell, né, estava começando, lá fora já estava iniciando, e o nosso professor não acreditou que aquele negócio pudesse existir. Ah, isso aí é uma maluquice, onde é que você já viu computadores, microcomputador, compartilhar recursos, né? Ele era um cara que vinha do mainframe e não aceitava, quer dizer, na cabeça dele aquilo não existia. Então, hoje as redes de computadores estão aí, né? E os mainframes passaram a ser um componente das redes de computadores, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar desses dispositivos e componentes de rede. Então, a rede nasceu para compartilhar recursos, né? E esses recursos, que recursos são esses? São esses dispositivos, componentes ou serviços de rede, tá certo? Então, a gente pode dividir aí em três, né? A Cisco classificou aí em três partes, né? Ou em três grupos esses componentes. Dispositivos de host, né? Que é qualquer dispositivo que receba ou envie informações na rede, computador, impressora, tá certo? A gente também costuma chamar esses dispositivos de ETD, equipamento terminal de dados. Tá? Então, ele ou recebe o dado ou transmite o dado, mas é onde o dado inicia ou termina na rede, ok? Bom, a gente tem dispositivos intermediários, que são aqueles que existem entre os hosts. Então, são aqueles dispositivos que permitem a conectividade entre esses hosts. E a mídia, né? O meio de comunicação, que é aquele componente por onde trafega, né, a informação propriamente dita. Tá certo? Então, aqui do lado, a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui os computadores, uma impressora, que são os dispositivos de host. A gente tem aqui o símbolo do switch, né? Então, isso aqui é um switch, que é um equipamento de comunicação. E aqui também um roteador Wi-Fi, que é o que normalmente a gente mais usa, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, alguns dispositivos. Aqui é uma simbologia que é usada para conexão sem fio. Aqui é uma simbologia usada para conexão de WAN. Aqui a simbologia usada para as conexões de rede local, normalmente é a Ethernet. E aqui é uma simbologia que identifica uma rede WAN, tá certo? A internet ou uma outra rede de operadora de grande porte, ok? Bom, então, a partir daí, né, existe uma classificação que inclui dos tipos de redes. Então, a gente pode classificar as redes, por exemplo, quanto à sua abrangência. Então, a abrangência da rede é a quantidade ou a distribuição geográfica dos dispositivos que compõem uma rede, tá certo? Então, a gente tem as redes locais, Local Area Network, as LANs. Então, as LANs, elas são redes cuja abrangência ela está no limite de um escritório, de uma organização, mesmo uma grande organização, né? Um banco, por exemplo, uma agência de banco, ou aí na Unigran Rio, por exemplo, a gente ainda está no âmbito de uma rede local. Então, uma rede local ela pode ter vários tamanhos. Pode ser uma rede local de pequeno porte, ou pode ser uma rede local de grande porte, uma rede local de campus, como a gente fala, ok? A gente tem as WLANs, Wireless Local Area Networks, então são redes locais, mas são implementadas através de uma tecnologia sem fio,
né? Wireless, sem fio, ok? Que tenha também a mesma abrangência, né, de uma rede local. Então, uma pequena organização, ou uma grande organização, ou um home office, tudo isso é uma rede local, também uma WLAN, só que implementada, né, com wireless. Bom, existem as PANs, as Personal Area Networks. Então, uma coisa interessante no conceito de PAN, né, de Personal Area, quer dizer, não é aquela sua rede pessoal, a rede da minha casa é uma PAN. Não, a rede da sua casa é uma LAN de pequeno porte. A gente chama de PAN aquela rede que normalmente o usuário está portando. Quer dizer, o telefone, uma impressora Bluetooth, o fone Bluetooth, então dispositivos de rede que possam estar sendo portados pelo usuário. Então, o pessoal que faz, por exemplo, venda para bares, por exemplo, venda de bebida, cigarro, são um exemplo deles. Eles têm o telefone celular, eles têm uma impressorinha Bluetooth ou Wi-Fi que fica junto com eles, onde eles emitem o recibo, ok? Poderiam ter também uma maquininha de pagamento ligada ao celular, ok? Então, isso é que é o conceito de Personal Area Networks, ok? Bom, depois, a gente aumentando a abrangência, a gente tem o conceito de MAN, Metropolitan Area Networks. Então, o conceito de MAN é uma rede cuja abrangência ela é a abrangência de uma cidade ou de regiões dessa cidade. Então, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, a gente tem uma MAN, né, uma rede metropolitana ligando, né, as ruas, vários pontos do centro do Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro a gente tem o conceito de MAN em algumas áreas, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, São Paulo é uma cidade muito grande, então uma cidade desse porte, para abranger toda a cidade, uma MAN não é suficiente. Outra característica importante da MAN tem a ver com a questão da velocidade. Então, normalmente, uma MAN, uma rede metropolitana, ela tem taxas de transmissão compatíveis com as redes locais, certo? Então, quando a gente fala de uma MAN, a gente fala em entregar dois pontos da cidade separados, distantes, dados a velocidades compatíveis com a velocidade das redes locais, ok? Bom, e por fim, a gente tem as redes de longa distância, as WANs, Wide Area Networks, então redes de área, de grande área, né? Essas redes englobam, né, a cidade, o país, né, o mundo. A gente pode ter uma WAN estabelecida no mundo inteiro, tá certo? Então, essa é a abrangência das redes WANs. E, em geral, né, as redes WANs, quanto maior a abrangência, existe uma tendência, né, da velocidade, da taxa de transmissão entregue ser um pouco menor. É possível você ter uma WAN de altíssima velocidade, mas, em geral, o custo disso é muito, muito grande. Ok? Então, essa é a classificação das redes do ponto de vista da abrangência dessas redes. Ok? Muito bem. Uma outra forma de classificar as redes é classificar as redes do ponto de vista de como os serviços são prestados ou como a rede é administrada. Ok? Então, aí a gente vai encontrar dois tipos de redes de computadores. As redes peer-to-peer, ou ponto a ponto, na tradução para o português ficou redes ponto a ponto, mas peer é um pouco mais do que um ponto, tá certo? O que é um peer? Então, para explicar um peer, a gente vai ter que explicar o que é cliente, o que é servidor, e aí o que é um peer, tá certo?
Bom, então o servidor, ele o que caracteriza um servidor de rede? Ele caracteriza um equipamento ou um software, normalmente as duas coisas, cujo objetivo é prestar serviços de rede. Então, é através, normalmente, deste servidor que o usuário se conecta na rede e faz uso dos serviços de rede. Obviamente, o cliente é aquele equipamento, né, aquela máquina que através do qual o usuário se conecta na rede e faz uso dos recursos. Então, o cliente usa recursos e o servidor provém recursos na rede, tá certo? E tem o peer. O peer é o dispositivo que ele tanto vai prestar serviços e compartilhar recursos, como vai consumir recursos e serviços que estão sendo prestados por outro peer, tá certo? Ok? Então vamos lá ver essas características. Então, uma rede peer-to-peer é uma rede onde não existem servidores dedicados. Cada computador ou cada peer da rede decide quais recursos e com quem ele vai compartilhar esses recursos. E a administração é também distribuída, não é uma administração centralizada, tá certo? Nem do ponto de vista em acesso os recursos, nem de como acesso. Então, você não tem uma administração central nem segurança centralizada. Isso é, se você quer disponibilizar um determinado recurso de um computador para uma determinada pessoa ou para várias pessoas, você tem que ir nesse computador, criar uma conta da pessoa nesse computador. Você tem que disponibilizar o serviço e você tem então que definir que aquele serviço pode ser usado por aquela pessoa. Se uma determinada pessoa precisa de serviços em 10 computadores, em cada um desses computadores ela precisa que lá seja criada uma conta diferente em cada computador, que o recurso seja disponibilizado em cada computador e as associações sejam feitas em cada computador, né? Já deu para perceber que uma rede peer-to-peer não pode ser uma rede de grande porte, porque é muito difícil você, do ponto de vista corporativo, pelo menos, você administrar, né, segurança e acesso de forma distribuída, ok? Já as redes cliente-servidor, você tem um software instalado, né, em um servidor ou em vários servidores, mas esse software trabalha em conjunto, de forma que você possa controlar os recursos, né, e a segurança de forma centralizada. Numa rede cliente-servidor, normalmente você cria uma única conta de usuário, né? E essa conta de usuário, então, pode ser associada a qualquer recurso. E você também consegue disponibilizar um recurso, mesmo que esse recurso esteja em um computador da rede, de forma centralizada para aquele usuário, o único usuário que você tem na rede toda. Quer dizer, você, com um único usuário, vai conseguir acessar recursos em qualquer servidor, tá certo? E você também, de forma centralizada, consegue disponibilizar recursos em qualquer servidor, não necessariamente precisa estar logado ou sentado, né, na máquina com terminal naquele servidor para fazer esse compartilhamento. Ok até aqui? Deixa eu ir aqui. Até aqui, ok? Posso continuar? Alguma dúvida? Beleza, então. Então vamos seguindo aí. Então vamos falar dos padrões de rede. Bom, o
que é um padrão, né? Um padrão ou uma norma é um conjunto de regras, né? E que devem ser seguidas, né? Por normalmente pelos fabricantes, prestadores de serviços e usuários, para que possa haver principalmente compatibilidade, né, entre os vários fornecedores, né, desse produto ou serviço. Isso começa lá na Revolução Industrial, né, quando começa lá a indústria automobilística, porque algumas peças dos primeiros carros eram feitas quase que exclusivamente para aquele carro. Se você precisasse trocar o para-choque de um carro por outro para-choque do mesmo modelo de outro carro, talvez ele não encaixasse naquele carro, né? Então, pensando nisso, né, na intercambiabilidade das peças, começaram a surgir, né, o que a gente chama de normas, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que é o órgão no Brasil responsável, né, por homologar e é o repositório das normas técnicas brasileiras. Bom, no mundo existem vários, né, órgãos é, normalizadores, tá certo? O principal deles é a ISO, a International Standard Organization, que é a Organização Internacional de Padrões, tá certo? Ela faz normas no âmbito, né, mundial. Agora, além da ISO, ou às vezes antes de se tornar uma norma ISO, outros órgãos, né, se especializaram ou têm a responsabilidade de fazer normas e padrões, né, sobre determinados assuntos. Então, na área aqui de tecnologia de redes, né, de internet, a gente vai falar, obviamente, muito da ISO, do I3E, do Instituto de Engenharia Eletrônica e Elétrica americano, que é quem normalmente define os padrões de acesso às redes locais. A gente tem o IETF, que é o Internet Engineering Task Force, que é o órgão técnico normalizador da internet, que é quem produz as normas técnicas, né, sobre os protocolos, sobre o funcionamento do ponto de vista técnico da internet. Além disso, a gente tem o IANA, que é quem define nomes e endereçamento na internet. Tem o IAB, que é o Internet Administration Board. Tem vários padrões aqui, mas dessa disciplina aqui, fundamentalmente, a gente vai falar do I3E, do IETF e da ISO, ok? Então, são organismos, né, que desenvolvem e padronizam, né, criam padrões abertos, e no nosso caso aqui, para redes de computadores, de forma que qualquer cliente e qualquer fabricante possa executar qualquer sistema operacional e possa acessar qualquer serviço de rede. Então, se o fabricante constrói uma placa de rede de acordo com os padrões do I3E, essa placa de rede tem que falar com qualquer outra placa de rede. Se você cria um sistema operacional e projeta, né, um conjunto de protocolos de comunicação de acordo com o que foi estabelecido pelo IETF ou pela ISO, esse seu conjunto, esse seu sistema operacional e esse seu computador tem que ser capaz de falar com qualquer computador, qualquer outro computador em uma rede, tá certo? Bom, no caso de redes de computadores atualmente, né, a gente tem dois modelos que são absolutamente importantes aí, em termos de rede. O modelo OSI, que é da ISO, então vocês vão ver muito falar de modelo OSI barra ISO, ISO barra OSI, que é Open System Interconnection, então é um sistema um modelo para interconexão de sistemas abertos,
e o modelo do TCP/IP, que foi o modelo desenvolvido pelo DoD, né, pelo Departamento de Defesa americano. Então, também vocês vão encontrar isso referenciado aí como modelo DoD, ou modelo internet, ou modelo DoD TCP/IP, nós estaremos falando da mesma coisa. Então, são modelos de referência usados, né, para descrever o processo de comunicação de dados, tá certo? Então, a gente para aí para falar da importância dos modelos. Qual é a importância do modelo? É exatamente ele descrever, fazer uma descrição conceitual, por isso a gente chama de modelo de referência, uma descrição conceitual de como a comunicação deve acontecer entre dois dispositivos quaisquer de rede, tá certo? Então, normalmente, esses modelos, eles dividem os aspectos relacionados à transmissão em camadas, aonde cada camada representa um conjunto de tecnologias, um conjunto de aspectos e problemas ou questões que devem ser resolvidos e um conjunto de aspectos que devem ser atendidos por cada dispositivo ou protocolo criado para atender a essas questões, tá certo? Então, quando a gente fala de um modelo, esse modelo diz que a comunicação vai acontecer, tem que acontecer de determinada forma, e quando você constrói um dispositivo ou um software que vai implementar um conjunto de regras para atender aquelas questões, aqueles aspectos que foram definidos naquelas camadas. Ok? Bom, o modelo OSI, ele apresenta, deixa eu só dar uma adiantada, ver se ele descreve as camadas aqui. Não. Então, eu vou descrever as camadas aqui rapidamente, sucintamente. Vocês vão ter... Oh, perdão. Vocês vão ter oportunidade aí de estudar em tecnologia de enlace de dados, vocês vão ter oportunidade aí de estudar mais detalhadamente algumas dessas camadas, mas eu vou aqui descrever, né, cada uma dessas camadas dos modelos. Vou começar pelo modelo OSI, tá certo? E depois vou falar do modelo TCP/IP. Então, o modelo OSI é um modelo muito completo, ele veio a partir do estudo, né, e da análise de vários outros modelos de redes que vinham surgindo, né, e ele cria um modelo muito completo de 7 camadas para a comunicação. Essas camadas são numeradas de baixo para cima, né, de 1 a 7, como ele vem mostrando aí, e são as camadas física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. Uma coisa para a gente deixar claro, eu acho que não tenho... Deixa eu ver se eu separei aqui uma imagem. Deixa eu ver se nessa aqui mostra. Mas a camada de enlace, ela é dividida em 2 subcamadas. Uma camada que a gente chama de LLC, Logical Link Layer, ou controle lógico do link, e uma camada Physical Layer, que é a camada física propriamente dita. Então, quando a gente falar de camada de enlace, vocês têm que estar sempre na cabeça que a camada de enlace tem 2 subcamadas. Uma camada que a gente chama de MAC, essa camada que, na verdade, não é exatamente física, deixa eu voltar aqui para a figura, que não é só física, tá certo? Na verdade, essa camada está mal dividida aqui, esse desenho não está bom. Aqui tem um Logical Link Layer e aqui embaixo uma camada chamada MAC, Media Access Control e Logical Link Layer. A camada MAC, ela fala do controle de acesso ao meio
e do físico propriamente dito, ok? Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa aqui. Aqui, eu vou parar aqui isso aqui para compartilhar aqui o quadro, tá? Só um minutinho. Compartilhar um quadro branco. Eu sou muito bom nisso aqui não, mas vou mostrar para desenhar no mouse é meio complicado. Então vamos lá. A gente tem aqui, né? A gente tem aqui uma. Por que que está dessa cor? Não está preto. Preto. Então vamos lá. A gente tem aqui algumas camadas, né? Eita caramba! A gente aqui tem a camada física. Opa! Muito ruim eu, hein? Podia estar usando o texto ali, né? E aqui, vou botar ali o... Dá para escrever aqui, ó. E aqui, LLC. Aqui, MAC. E aqui sim a camada de enlace, ok? Então a camada de enlace, ela é... Acho que eu podia usar aqui um quadrado, aqui, ó. Retângulo, que beleza, aqui, ó. Que eu descobri aqui, ó. Um retângulo menor. Aqui, um retângulo maior. Um retângulo aqui. Opa. E outro retângulo aqui. Aí sim, ó, a gente vai ter aqui a camada física. Opa. Física. Aqui a camada MAC. Ver se eu consigo jogar isso para cá. Então, MAC. Aqui a camada LLC. Aqui a camada é a camada de enlace. E aqui a camada de rede. Ok? Então, a camada de enlace do modelo OSI, ela é dividida, na verdade, em duas subcamadas, a camada Media Access Control e a camada LLC, Logical Link Control, tá certo? E aqui a camada física. O que acontece é que alguns padrões de rede, né, quando você compra uma placa de rede, essa placa de rede é um dispositivo que engloba essas duas camadas aqui. A gente vai voltar a ver isso. É com aqui o 802, o 802.3, que é um padrão de rede, engloba a camada MAC, a camada física, e a camada LLC também. Tá certo? Elas englobam as três camadas. Deixa eu ver se eu consigo subir esse cara aqui. Não. Então, ele engloba, na verdade, essas três camadas aqui. É isso que aquele desenho está mostrando lá, tá certo? Então, a gente tem essas três camadas sendo englobadas aqui, tá? Então, vou terminar aqui e vou compartilhar de novo lá a tela, ok? Alguma dúvida aqui? Não? Não? Então, vamos lá. Então, vamos fechar aqui o quadro branco, que está horroroso. E vamos compartilhar a tela de novo.
Beleza, e vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a gente está falando, então, a camada de enlace é uma camada que tem duas subcamadas, tá certo? Bom, então vamos lá. Camada física é responsável, né, por trazer aspectos em tecnologias relacionadas à conexão física entre os dispositivos. Então, ela vai falar do quê? De tipo de conectores, de tipos de meio de transmissão, mesmo que eles não sejam necessariamente físicos, né? Quando a transmissão é por rádio, né? Como as ondas de rádio são geradas, qual é a distância máxima, qual é a taxa de transmissão, qual é a frequência utilizada. Isso são aspectos que estão relacionados à camada física, ok? Qual as distâncias, como é que como é que aquele sinal ou elétrico ou de luz ou de rádio vai representar um bit, né? Que a gente chama isso de modulação, né? Isso são aspectos que estão relacionados à camada física do modelo OSI, tá certo? Então, o modelo OSI vai dizer como é que os dispositivos estão fisicamente conectados, tá certo? E o desenho dessa conexão a gente costuma chamar de topologia física. Então, a topologia física ela descreve como os dispositivos estão conectados entre si. Que cabo, que conector, que velocidades, que taxas de transmissão, que distâncias, né? Isso está associado ao que a gente chama de topologia física, tá certo? Então, uma vez que você tenha definido uma topologia física, né, e os aspectos físicos da comunicação, um outro aspecto vem à tona, que é o seguinte: como é que a gente usa, né, esse meio de comunicação? Né? Como é que a gente sabe quem transmite, quem recebe, em que horas eu devo transmitir? Deixa eu ver aí que eu estou fazendo aqui. Em que horas eu devo transmitir? Duas pessoas transmitirem ao mesmo tempo. Então, a camada de enlace de dados, ela define como o meio vai ser usado, tá certo? Então, o que a gente chama, isso principalmente tem a ver com aquela subcamada MAC, tá certo? Media Access Control, que é o controle de acesso ao meio. Por exemplo, lá na nossa sala de aula, vamos imaginar a sala de aula, e aqui também, se todo mundo abrir o microfone e todo mundo falar ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Né? Por que a gente não faz isso? Por que normalmente a gente fala, né, um de cada vez? Assim, porque a gente é educado. Isso foi o jeito, né, que usaram para a gente ensinar a gente isso quando a gente era pequeno. Mas, na verdade, a gente não fala todo mundo de uma vez porque vai haver uma confusão dos sinais transmitidos, que é a nossa voz. Né? A gente aqui, se a gente for olhar, né, nos transportarmos lá para a nossa sala de aula, nós temos que dispositivos físicos? O aparelho fonador, o aparelho auditivo e o ar livre, né, que é o meio de comunicação. E o ar livre é um meio compartilhado entre todos nós. Né? É um meio que todos nós estamos compartilhando simultaneamente. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, as ondas sonoras, que é o nosso meio de transmissão, é o sinal, é a sinalização que a gente está usando naquele meio, quer dizer, a informação ela é transportada no meio quando a gente fala na forma de ondas sonoras. As ondas sonoras vão se misturar e a gente não vai entender nada, tá certo? É o que a gente chama de colisão, porque os sinais de voz de todo mundo, as ondas sonoras vão se misturar todas e a gente não vai entender. Para que isso funcione, a gente precisou criar o quê? Um protocolo, né? Um mecanismo, um conjunto de regras de comunicação.
Isso é, cada um fala de uma vez, tá certo? Como é que eu sei qual é a minha vez de falar? Ah, porque alguém, nesse caso, normalmente na sala de aula, o instrutor, o professor, né, faz essa mediação. Mas quando vocês estão conversando entre amigos, é a mesma coisa, estão num bate-papo. Quando é que você sabe que é hora de você falar? Você olha assim, você fala, ninguém está falando, então, opa, vou falar. Né? Aí, quando tem alguém que fala demais, normalmente essa pessoa usa o meio de comunicação ali sem parar o tempo todo, né? Aí, quando muita gente tem muita ansiedade de falar, fala ao mesmo tempo, aí dá aquela confusão, aí daqui a pouco ninguém consegue transmitir mais. Né? Isso é igualzinho nas redes de comunicação, tá certo? Então, essa camada MAC, ela vai estabelecer o que? Essa subcamada da camada de enlace, MAC, vai estabelecer o conjunto de regras, o que a gente chama de protocolo de acesso ao meio, que cada rede vai utilizar, ok? Bom, ainda na camada de rede, é preciso que haja um mecanismo de controle do diálogo. Esse mecanismo aqui, que é usado na camada de rede, na subcamada LLC da camada de rede, ele também é usado, é o mesmo conceito a ser usado aqui na camada 4 de transporte, que é responsável, numa camada mais alta, de fazer o controle do diálogo. Por que controle do diálogo? Porque é quando a gente fala, a gente precisa, para continuar a transmissão, saber se as pessoas estão compreendendo aquilo que eu estou falando. E não, nesse aspecto, não é nem compreender o conceito, né, relacionado às palavras, não, mas se você compreendeu a palavra. Se eu falei camada e você escutou camada. Se eu falei conforme os dados dos aplicativos são transmitidos pelas camadas. Esse conjunto de palavras, essa oração foi recebida corretamente? Como é que a gente faz isso? Isso é feito normalmente através de uma confirmação. Quando a gente está ao vivo lá, é o an, né? An, sim, tá, balança a cabeça, né? Aí eu sei, quando eu estou falando, que vocês estão compreendendo. Não exatamente a matéria, mas aquilo que eu estou falando, tá certo? Então, costumo dizer que antes do Bombril até, né, o an é a invenção mais importante lá da humanidade, tá certo? Ok? Então, isso é o que a gente chama de controle de diálogo. Este controle de diálogo ele pode acontecer ou não. Então, é possível que exista um conjunto uma rede que simplesmente diz assim, eu não vou controlar o diálogo. Isso é, eu transmito. E se o cara recebeu, recebeu. Se ele não recebeu, problema dele, tá certo? Então, a gente pode até comparar isso com o correio, tá certo? A gente normalmente no correio a gente tem dois tipos de cartas, né? A gente tem a carta simples, que a gente costuma chamar de datagrama, tá certo? E a carta que é a carta, pô, agora me fugiu o nome, registrada, né? E a carta registrada. O que é a carta simples? Na carta simples, você vai lá no correio, né? Você posta a carta, põe lá o endereço de origem, o endereço de destino e envia a carta. Correio, o que correio faz? O correio faz o maior esforço, ou o melhor esforço possível para entregar a carta. Ele pega a carta e leva. Agora, se a hora do que o carteiro foi entregar, o cachorro do vizinho rasgou a bolsa do carteiro. Se choveu, molhou, o carteiro caiu dentro do rio, molharam as cartas todas. Se o carteiro botou a carta lá na sua caixinha, o seu vizinho passou a mão nas suas cartas e não entregou a sua. O correio vai tomar alguma providência em relação a isso? Não. O correio não vai tomar,
Por quê? Porque você não pagou por isso. Você pagou para ele fazer o melhor possível para entregar a carta lá, tá certo? E ele fez lá o trabalho dele. Se ele não conseguiu, ele não avisa você. Agora, quando você quer ter certeza que você precisa saber, ter certeza se a carta foi entregue lá no destino dela, o que você faz? Você pega uma carta registrada. E o que é essa carta registrada? É uma carta com uma confirmação de entrega. Quando você manda uma carta registrada, o correio, que é quem presta o serviço a você, devolve para você o quê? O recibo da entrega. Ele diz assim, ó, essa carta foi entregue em tal lugar e foi recebida por fulano. Está aqui. Ó. E se ele não conseguir entregar, ele vai também devolver para você o aviso de recebimento, dizer assim, olha só, eu não consegui entregar a sua carta, toma ela de volta. Tá certo? Então, isso é, vamos dizer assim, é o controle de diálogo, usando confirmações ou não usando confirmações, tá certo? A gente chama isso de orientação à conexão ou não orientação à conexão. Então, um protocolo que se preocupa em fazer essa confirmação é um protocolo orientado à conexão. Aquele que não faz, não tem essa preocupação, ele envia e pronto, é um protocolo não orientado à conexão, ok? Então, aqui a camada de enlace de dados, ela tem duas subcamadas, a camada MAC e a subcamada LLC. Sendo que esses dispositivos estão previstos lá, mas não necessariamente são usados. Você pode ter uma rede construída e que vai dizer assim, não, nesse nível aqui eu não vou usar entrega com confirmação. Por quê? Porque o meu meio físico é muito confiável e a probabilidade de eu ter erros é muito pequena. Então eu não preciso confirmar se foi entregue ou não. Com isso, porque 99,99% das vezes vai ter sucesso. Então, eu não preciso criar um mecanismo de controle para controlar aquilo que não vai falhar. Então, eu envio sem controle, tá certo? E outros protocolos podem achar, não, o meu meio físico não é um meio físico confiável e eu preciso disso, tá certo? A gente vai ver isso já já. Então, aqui é a questão da camada de enlace de dados. Ok até aqui, gente? Deixa eu virar aqui para poder olhar vocês. Posso seguir? Tem dúvida aí? Alguém tem dúvida? Não, pessoal que chegou depois aí, bom dia. Então vamos lá, hein? Vou continuar aqui. Então vamos falar. Opa, errado. Aqui. Vamos falar então da camada de rede. Bom, a camada de enlace, como a gente mostrou aqui, ela está normalmente, vocês podem ver que ela está bem ligada à questão da conectividade física. Então, para ela, o que a gente quer dizer com isso? Que basta, né, estabelecer a camada de enlace para que dois dispositivos que estão conectados no mesmo meio físico possam se falar, ok? Então, se eu for construir um protocolo, né, vou projetar um protocolo onde eu só vou... A minha necessidade é que dois dispositivos que estão no mesmo meio físico, que a gente chama no mesmo enlace, tá certo? Para que esses dois caras se falem, basta que eu implemente os mecanismos de comunicação na camada de enlace, porque esses dois caras, esses dois dispositivos estão conectados no mesmo meio físico, no mesmo enlace. Mas quando eu preciso que dois dispositivos que não estão conectados no mesmo meio físico se falem, eu preciso de outros requisitos. Por exemplo, nós aqui agora estamos nos comunicando, né? O meu vídeo, a minha fala estão chegando aí no computador de vocês.
mas os computadores de vocês estão a distâncias do meu computador. E a conexões físicas completamente diferentes. Uns estão usando sinal de rádio do celular na operadora que não é a mesma da minha, outros estão usando o computador ligado numa rede local, talvez no trabalho, ou ligado a um switch, que está ligado a um roteador, que está ligado por uma fibra ótica numa operadora. Outros têm um roteador com um modem rádio ligado numa rede de rádio também fornecida por uma operadora. Quer dizer, existem vários tipos de enlace, né, entre mim e vocês, tá certo? Então, ou entre eu e vocês, tá certo? Entre vocês e mim, entre eu e vocês. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de outros requisitos, tá certo? Aqui na rede, na camada de enlace, na subcamada MAC, eu esqueci de dizer, a gente também tinha aspectos relacionados a endereçamento. Porque quando a gente transmite aqui, né, no mesmo meio físico, a gente precisa saber que dispositivo recebe, que dispositivo transmite. Esse endereçamento aqui da camada de enlace, esse endereçamento da subcamada MAC, que recebe esse nome, endereçamento MAC ou endereço MAC, é o endereço físico do dispositivo. Esse endereço físico ele é bastante para que dois dispositivos no mesmo enlace se conectem, se comuniquem. Mas quando eu tenho, né, dispositivos que estão em enlaces diferentes, o endereçamento físico não serve mais. Por quê? Porque o endereçamento físico ele depende de um determinado padrão de rede. A gente costuma dizer que a camada de enlace ela é mídia dependente. Por quê? Porque ela foi criada por uma determinada configuração física. Se você tem uma rede Ethernet usando cabo par trançado, você não pode se comunicar com uma rede Ethernet usando fibra ótica, ok? Um computador usando Ethernet cabeada não pode se comunicar sem uma conversão com um computador usando rádio. Então, a gente tem tecnologias muito diferentes. Então, a gente não serve, não adianta, a gente não consegue usar o que a gente chama de endereço MAC. Tá certo? A gente precisa de um outro nível de endereçamento, que a gente chama de endereçamento lógico. Então, a camada de rede, essa camada 3, é a camada responsável por fazer a conexão de dispositivos, né, que estão em redes diferentes, em uma interrede, né, em redes interligadas, tá certo? Então, os conceitos associados à camada de rede têm a ver com endereçamento lógico, roteamento, tá? E divisão da rede em pacotes, normalmente, tá certo? Os conceitos relacionados à camada de enlace têm a ver com endereçamento físico, controle de acesso ao meio e controle lógico do link. Os aspectos relacionados à camada física têm a ver com tipo de mídia, tipo de conectores e tipo de sinalização. Perceberam a diferença das três camadas? Quer dizer, uma camada vai adicionando funcionalidades à outra camada. E aí a gente já dá, com essas três camadas, né, a gente já dá para perceber uma característica importante do modelo, é que neste modelo aqui, né, uma camada faz uso de serviços da camada inferior. Então, a camada de enlace usa serviços da camada física.
A camada de rede usa serviços da camada de enlace. A camada de transporte vai usar serviços da camada de rede, e assim sucessivamente. Ok? Então, a camada de rede ela é responsável, revendo, pela conectividade entre dois dispositivos, e aí não é mais físico, a gente vai chamar isso de duas entidades lógicas em uma interrede. E o que é essa entidade lógica? Aqui na camada de enlace de dados, nós estamos falando de uma placa de rede falando com outra placa de rede. Aqui na camada de rede, nós estamos falando de um host falando com outro host, ou falando com um servidor, ou falando com uma impressora. Ok? Em uma interrede, isso é, num conjunto de redes interligadas. Isso o que é importante? O que está associado a isso? A questão de endereçamento lógico e a tomada de decisão de por onde este pacote de dados ou por onde essa informação vai seguir, que a gente chama isso de roteamento. Tá certo? Então, endereçamento lógico, roteamento e segmentação, segmentação não, empacotamento, tem a ver com a camada de rede. Ok? Até aqui? Ok? Alguma dúvida? Posso seguir? Eu estou indo bem devagar, perguntando toda hora, porque esse negócio é importante. Beleza. Então, vamos lá. A camada de transporte, como eu tinha falado, ela é responsável pelo controle do diálogo fim a fim. Como assim fim a fim? Ela é responsável pelo diálogo que acontece entre a aplicação no meu computador e a aplicação no seu computador. Aqui, a gente falava de controle de diálogo no meio físico, uma placa de rede falando com outra placa de rede. Aqui, nós estamos falando de um host falando com outro host. Na verdade, como uma aplicação fala com outra aplicação. Como o meu collaborate fala com o collaborate do servidor, que fala com o collaborate de vocês. Né? Como é que este diálogo ele é controlado? Isso é responsabilidade da camada de transporte. Outra importância da camada de transporte é o fato de que eu posso estar usando várias aplicações. Enquanto eu estou fazendo aqui essa conferência com vocês, tá certo? Eu tenho aqui o meu e-mail aberto, o WhatsApp aberto, o que mais? Opa, aqui e aqui eu tenho outras coisas, ó, que estão conectadas a outros lugares da internet. Então eu tenho vários serviços, né? Eu tenho vários serviços abertos no meu computador, cada um falando com um lugar diferente. Como é que a gente sabe que essa comunicação que está chegando aqui pela camada de rede é para o meu navegador, ou é para a janela 1, para a janela 2? Eu podia estar aqui ouvindo, tudo bem, aqui todos os serviços estão abertos no navegador, mas eu podia estar usando aqui um aplicativo de mensagens que não fosse pelo navegador, e ele também estaria recebendo essas mensagens. Por quê? Porque cada serviço ganha um endereço. A gente chama isso de endereço de serviço, que também é definido aqui nessa camada de transporte. Olha só quantos endereços a gente trabalha. A gente trabalha com o endereço MAC, que é o endereço físico. A gente trabalha com o endereço de rede, que é o endereço lógico, onde cada host tem um. E a gente vai trabalhar aqui com o endereçamento de serviço, né, que a gente chama de sockets ou portas, né, aqui na camada de transporte. Então, cada serviço ganha, né, tanto na origem quanto no destino, ele ganha um endereço de serviço para que a gente saiba quem está falando com quem.
tá certo? Então, os aspectos relacionados à camada de transporte são endereçamento de serviço, multiplexação. Por que multiplexação? Porque os pacotes desses vários serviços vão ser encapsulados nos pacotes aqui da camada de rede, ok? Então, você tem uma questão chamada multiplexação. E quando chegar lá no destino, isso vai ser aberto lá e cada pedaço de informação vai ser entregue, né, ao serviço determinado. Então, endereçamento de serviço e controle do diálogo fim a fim, que usa os mesmos conceitos que a gente viu aqui embaixo na camada de enlace, que é o conceito de conexão orientada à conexão e conexão não orientada à conexão. Ok? Bom, e aí, aqui para cima, a gente tem a camada de sessão, que é a camada que estabelece a sessão do usuário. Normalmente, quando você precisa fazer login, né, se você está fazendo login, fez login no Collaborate, você teve que estabelecer uma sessão. Essa sessão, de acordo com o modelo OSI, essa sessão tem a ver com aspectos relacionados a isso, com a autenticação do usuário e com a manutenção dessa sessão. A apresentação tem a ver com o formato dos dados, com criptografia, né? E a aplicação é a aplicação propriamente dita. É o meu navegador de um lado, é o servidor do Collaborate do outro e a aplicação de vocês do outro, tá certo? Isso aqui, essas três aqui são aspectos que vocês vão ver mais tarde em outras disciplinas aí. Ok até agora, gente? Alguma dúvida até agora? Não? Está claro para vocês? Vocês, em outras disciplinas, ou na disciplina de TCP, arquitetura TCP/IP, ou na disciplina de tecnologia de enlace de dados, vocês vão poder aprofundar um pouco mais nessa questão do modelo. Eu recomendo fortemente que vocês peguem a literatura, peguem lá o livro do Talimal, ou peguem o livro do Kurose lá na biblioteca virtual e leiam sobre o modelo, entendam o funcionamento de cada camada. Eu costumo dizer o seguinte: se todo aluno saísse, né, da faculdade de tecnologia conhecendo bem o modelo OSI, ele não precisava conhecer mais nada de rede, porque se ele conhece bem o modelo OSI, ele é capaz de entender todos os protocolos, todos os mecanismos de rede, tá certo? Então, você tem uma coisa teórica que vale a pena estudar, é a questão do funcionamento do modelo OSI. Ok? Então, vamos seguindo aqui, vamos falar então do modelo TCP/IP. O modelo TCP/IP, ele é um modelo de 4 camadas e não de 7 camadas. Isso significa o quê? Que algumas camadas incorporam funcionalidades que estão descritas nas 7 camadas do modelo OSI. Então, aqui, esse desenho, ele não só mostra as camadas, como mostra a relação entre elas. Então, por exemplo, uma aplicação que é feita de acordo com o modelo TCP/IP, ela é responsável pela prestação de serviço propriamente dito, pela questão da apresentação, formato de dados, criptografia, etc. e tal, e pelo controle da sessão do usuário. Por isso é que, às vezes, vocês não veem isso aqui acontecer em separado, né, quando a gente fala do modelo OSI. As camadas de transporte são equivalentes, a camada 3, que é a camada de rede e internet, são equivalentes, e essa camada de acesso a redes, ela é
correspondente às camadas física e camada de enlace de dados do modelo TCP/IP, ok? Então, o modelo TCP/IP é um modelo de 4 camadas. Ele originalmente não tinha 4 camadas. Ele originalmente só tinha 3, porque quando o TCP/IP nasceu, ainda não havia rede de computadores. Né? Esse modelo aqui ele é anterior ao modelo OSI. Então, ele nasceu com 3 camadas, porque ele nasceu exatamente para ser independente do meio físico. Okay? Depois, quando vieram as redes de computadores, é que eles incorporaram conceitualmente aqui, dizendo, ó, é preciso um conjunto de regras para permitir que essas coisas aqui aconteçam nas redes de computadores. Porque quando o TCP/IP nasceu, era conexão direta, um computador com outro computador, né? Um cabo para cada conexão, tá certo? Então, é o legal de a gente falar primeiro do modelo OSI, que quando a gente chega aqui, a gente já sabe o que é que cada um desses fazem, né? A gente já sabe que acesso à rede cuida da camada física e de enlace. A função da internet é a mesma, então aqui nós temos também a conexão interredes, né? A camada de transporte, o controle do diálogo, e a aplicação tem que cuidar disso tudo, de estabelecer a sessão do usuário, de formatação de dados e a prestação dos serviços propriamente dito. Ok? Bom. Então, agora, a gente vai entrar aí em cada uma. Deixa eu ver que horas são aqui. São 10 horas. Vou continuar aqui um pouco. Então, agora a gente vai mostrar quais as tecnologias e os padrões mais comuns que existem, né, em cada um desses aspectos. A gente vai focar aqui principalmente nas camadas de enlace, né, física e enlace, e na camada de rede. Ok? Então vamos lá. Padrões com e sem fio. Bom, então vamos lá. Então a gente pode ter o que é o padrão, né? O que dizem esses padrões? São padrões que estabelecem, né, como um enlace vai funcionar. Então nós estamos falando de camada de enlace. E o que é o enlace? É a comunicação entre dois dispositivos no mesmo meio físico. Tá certo? Os padrões, o principal instituto de normalização desses padrões é o I3E. Então, o I3E ele tem um comitê, que é o Comitê 802. O Comitê 802 ele foi criado para estabelecer padrões de rede para enlaces de dados. Se a gente for... Deixa eu pegar aquela minha figura aqui. Essa minha figura, ela é um pedaço só do padrão 802. O padrão 802 ele tem 802 só. Ele é uma visão geral e a arquitetura dos protocolos. O 802.1 fala de gerenciamento. O 802.10 fala de segurança. O 802.2 fala de controle lógico do link. O 802.1 fala de bridging. O 802.3 define uma rede, um padrão físico de transmissão que a gente chama de Ethernet. Então, quando a gente fala de Ethernet, a gente está falando do 802.3. Quando a gente está falando de rede Wi-Fi, a gente está falando do 802.11. Ok? Aqui não tem o 15. Quando a gente está falando de Bluetooth, a gente não está falando do 802.15. Então, cada padrão desse aqui define uma tecnologia física e de controle de acesso ao meio, física e MAC. Tá certo? E todos esses são diferentes, porém usam o mesmo controle lógico do link. Por isso,
uma tecnologia dessa consegue falar com outra tecnologia dessa. Ok? Então vamos lá. Então 802.3 é o que a gente chama de padrão Ethernet. Ok? E ele especifica, né, uma rede que implemente um método de controle de acesso que se chama CSMA-CD, Controle de Acesso Múltiplo por Detecção de Portadora. Eu alterei aqui, talvez vocês lá no material da Cisco tenham uma tradução muito esquisita para isso, que é por sensação de operadora, um negócio desse. O negócio foi muito mal traduzido. Então, a tradução CSMA-CD é Carrier Sense Multiple Access, tá certo? Que carrier é portadora, sense é sentir, né? E o controle é meio de Media Access. Então, é acesso ao meio por detecção de portadora, ok? Com detecção de colisão, com collision detection, ok? Por que detecção de colisão? Porque o padrão Ethernet ele determina, né, que a rede vai funcionar, e aí a gente tem dois tipos de Ethernet, vamos deixar isso claro. A gente tem o que a gente chama de Ethernet compartilhada, e a gente tem hoje o que a gente chama de Ethernet chaveada. Tá? A Ethernet chaveada é a que usa switch para comunicação entre os dispositivos. Tá certo? E a Ethernet compartilhada é aquela em que simula, normalmente ela é implementada através de um hub, podia ser implementada antigamente, no início, implementada através de um cabo coaxial. Ela determina que o meio físico ele é compartilhado entre todos os dispositivos. É como se a gente estivesse em sala de aula falando com aquele ar livre e com o espaço livre em torno da gente. Esse espaço é compartilhado. Qualquer um pode falar a hora que quiser, tá certo? E se duas pessoas falar ao mesmo tempo, né, existe a possibilidade de haver colisão, isso é, da mistura dos dados, certo? Então, o método Ethernet compartilhado, operando no modo Half Duplex, aqui, ó, ok? Ele usa esse controle de acesso ao meio com detecção de colisão. Porque se há colisão, ninguém vai entender o que está sendo transmitido. Os dados vão ser misturados, tá certo? Esse padrão Ethernet, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Ele é um padrão de disputa, isto é, a gente chama de contenção. As máquinas, os dispositivos, eles vão competir para acessar o meio. Opa, acessão aí. Sumiu aqui, né? Cadê? Ah, não, tá aí. Oi, fala, Isabelle. Isabelle está perguntando aqui. Eu caí, voltou já? Não? Ah, só a tela sumiu? Aumenta aí um pouquinho, então, que eu vou compartilhar de novo. Ok. Realmente o compartilhamento de tela cai aqui. Voltei o compartilhamento de tela. Ok?
Voltou aí? Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vou parar a gravação. Olha só, eu vou parar a gravação, vou sair e vou voltar para a sessão, tá certo? Então, aguenta um minutinho, vou parar o compartilhamento de tela aqui e vou dar uma parada na gravação e aí volto, tá certo? Aguenta aí um pouquinho.